Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento de orçamento de obras em parceria com o CNG Custos e Gestor Obras. Meu nome é Gustavo Martins, sou fundador do blog Engenheiro de Custos e também do E-Custos, e na aula que a gente vai mostrar aqui agora, uma aula muito importante sobre custo da mão de obra, que é um tema difícil, né, de falar hoje em dia, porque é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje na construção civil, é de fato a mão de obra. Então a ideia aqui da aula não é passar todos os detalhes para você ser um mestre em custo de mão de obra, mas dar uma visão geral, né? A gente vai passar aí por vários itens, né, de como que é os salários da mão de obra, os custos, os benefícios, custos indiretos, a parte de encargos, que é bem importante você saber, estratégias de gerenciamento, métodos de cálculo, que é bem bacana, você vê ali por hora, cálculo por hora ou produtividade, bem bacana. Falei um pouco isso sobre nas composições, mas aqui agora eu vou te dar uma outra forma de você pegar às vezes medições, pegar ali a parte de ISO 9001, né, o PBQPH, se você tiver na sua empresa e se você fizer, você consegue extrair algumas informações de produtividade e aí aplicar esse método aqui de cálculo e no final fazer um resumo, mas já dando uma geral aí de tudo que a gente vai ver. Estratégias de gerenciamento, a gente tem planejamento e controle, né? A parte ali de você planejar e controlar a sua obra. Então aqui envolve desde você ter um layout de canteiro bem bacana para você ter mais produtividade, né? Otimização, né? Como eu falei, você sempre está pensando nisso, em Lean Construction, tudo que tiver baseado nisso para você ter mais produtividade, aqui a gente sempre recomenda, né? Lean Construction vai estar mais assim em serviço de repetições. Então quando você tem prédios, tem vários andares, as pessoas geralmente costumam deixar já o material mais próximo ali, acaba levando com maquinário, tudo isso para quê? Para a pessoa não ficar tendo deslocamento tanto na trabalhada, como eu comentei lá no início do vídeo. A gente tem uma formulinha aqui de salário mensal, né, custo por hora, né, a gente tem aqui salário mensal, vai ser o custo por hora igual salário mensal mais encargos, né, dividido pelas horas trabalhadas no mês. Se a gente aplicar para um exemplo aqui, né, vamos pegar aqui um salário mensal de R$2.000 como exemplo, os encargos sociais e benefícios de 80%, né, claro que a gente viu que aqui vai dar bem mais, 115, 120 ali, mas vamos considerar que está em fase de experiência, 80%, INSS, FGTS, férias e 13º, horas trabalhadas no mês 220, considerando ali 44 horas semanais. Então, aplicando a fórmula 2.000 mais os encargos aqui de 80%, 1.600, dividido por 220 horas, no mês a gente tem um custo então por hora aqui de 16,36, tá? Aqui a gente tem por produtividade, que vai ser um pouco diferente, mas também dá para mostrar aqui bem legal. Então, a gente passou ali por todas essas partes, as recomendações de fato foram essas aqui que eu fiz no final, você trabalhar com metas, trabalhar com pessoas mais tempo, né? Você ter ali uma sequência através das obras, principalmente para obras assim de padrões maiores, né? Isso acaba impactando muito aí no resultado final, tanto de qualidade como de quantidade de retrabalho pós-obra aí, tá? Que também é um custo relevante. A gente passou então todas as etapas, tudo que tem aqui de salários, benefícios, custos indiretos, encargos, estratégias de gerenciamentos e métodos de cálculo. Espero que você tenha gostado. Tudo isso aqui você faz agora na sua e aplica no seu cálculo de custo de mão de obra, que você vai ter mais precisão aí e também vai conseguir definir melhores metas e também treina mais o seu time. Treinamento aqui, quando a gente fala de pessoas, sempre importante, a gente sempre... Custo, né, de materiais, o cálculo aí para ver o custo dos materiais e o que se atentar, onde você precisa ter mais atenção e algumas recomendações, tá? Errar na parte de compras, tá? Ou que você pode passar aí para o seu comprador, tá? Umas informações básicas, especificações dos materiais, então sempre se atentar a isso, né? Qual a dimensão, qual a norma que você está utilizando, se tem alguma coisa pedindo lá, algum tipo de material específico do projeto, memorial descritivo, às vezes de licitações, você pode pegar memorial descritivo do próprio cliente, né? Qual o padrão do acabamento, tipo de acabamento, tudo isso tem que ser sempre muito detalhado e muito específico para não comprar e depois não conseguir usar, né? Quantas vezes a gente já não viu em obra alguma construtora, alguém tentando colocar um material ali que está desacordo com o que a licitação pediu, né, o que o contrato está pedindo e aí não pode usar, o fiscal chega lá e corta a medição ou pede para retirar os materiais, tá?
Isso é bem comum. Quantidade do material também vai influenciar, então quanto maior a quantidade, menor o valor. Outra observação importante, ICMS, e também aqui algumas informações adicionais, alguns fatores que acabam impactando aí muito bastante nos custos para a gente complementar, fazendo aqui um resumo de toda a nossa aula. Parte de preço de mercado, variação de preço conforme a oferta e demanda, isso impacta bastante. A logística e transporte, distância e condições ali de negociação. Custos adicionais de entrega, como eu falei, teve essa parte de custo adicional. Às vezes você não tem o equipamento na região, você tem que pegar numa capital, alguma coisa assim mais distante, então isso impacta bastante. Estocagem também é algo que o pessoal não se atenta muito, mas se você comprar em altas quantidades, você não tem para usar na obra, você tem que considerar que você vai ter um custo para estocar. Às vezes o custo de estocar não compensa o desconto que você está tendo ali naquele insumo, tá? Então prestar bastante atenção nisso. Às vezes você está fazendo ali um custo tão grande de estocagem que às vezes você pôr no papel, você vai ver que está saindo mais caro do que esse monte de desconto que você está tentando só por conta de quantidade, tá? Então calcular isso, tem uma regrinha para se fazer isso. Perdas e desperdício também vai impactar bastante, mas tem algo aqui que eu gosto bastante de falar, que eu acho que o pessoal tem que se atentar bastante do impacto da qualidade dos insumos, né? Às vezes a gente recebe em obra ali caminhões ali de bloco cerâmico que chega, você já 15, 20% da carga inteira você não consegue aproveitar. Então, fazer isso, ter uma inspeção boa mesmo e ter isso na sua obra no dia a dia vai valer muito a pena, porque às vezes tinha casos que a gente nem recebia, né? Pela quantidade de desperdício, os blocos já chegavam quebrados. Então, parte de qualidade na construção civil é muito importante a gente ver isso. Muitas vezes até questão assim de não só alvenaria, mas de outros tipos de materiais, você atentar muito a esse ponto, porque tem muita coisa que o pessoal acaba fazendo ali, desde de impermeabilização, você tem ali algo que é para durar 3, 4 anos e dura 1, então assim, você tem que tomar muito cuidado nisso, que o pessoal acaba ali, barato sempre vai sair mais caro, então tome muito cuidado com isso, desde locação de equipamentos e também custo de materiais. Então, do nosso treinamento de orçamento, e agora a gente vai falar tudo sobre preço de venda e BDI. Essa que é uma das aulas mais aguardadas aí por vocês, eu sei que vocês gostam bastante desse tema, só que a gente vai trazer aqui uma visão bem direta ao ponto e também bem simplificada. Então vou compartilhar minha tela aqui já com vocês, e dentro dessa parte, né, de BDI, preço de venda, né, você bem direto ao ponto, de uma maneira bem mais simplificada, a gente vai passar por custo direto e custo indireto, a aplicação do BDI descomplicado na prática, então a gente vai mostrar aqui uma maneira bem descomplicada de fazer, e a fórmula no final da aula ali para a gente aplicar então o preço de venda. Existe uma diferença entre você fazer ali o preço de venda, não é exatamente ali bem simples, você pegar ali o quanto você vai... A parte de custos e também o preço de venda vai ser igual ao custo sobre 1 menos incidência sobre faturamento. Então a gente vai ter ali preço de venda 8 mil, mas tudo que é custos, então tudo aquela planilha que a gente pediu lá de custos indiretos e tudo mais, né, os riscos, né, os imprevistos aqui, deu 9.200 sobre 1 menos a incidência sobre o faturamento, que vai ser aqui, o lucro e também os impostos. Então 1 menos 0,10 e 1 menos 0,10 deu 0,80. Nosso preço de venda então vai ser de R$ 11.500. Pronto, a gente praticamente já inseriu aqui esse valor de 11.500, é o seu preço de venda, e nele, né, com a planilha de 5 serviços só iniciais ali, a gente consegue, como se fosse mandar aí para uma concorrência pública ou privada, a gente consegue então ter isso aqui, 11.500. Agora a gente precisa diluir esse valor, né, a gente pegar esse valor de 11.500, diluir nos 5 serviços para a gente ter utilizado. Então o custo direto é 8.000, 11.500 dividido por 8.000 está dando um fator aqui de 1,4375. A gente aplica isso aqui no nosso exemplo, né? Tudo a parte do custo unitário a gente vai multiplicar por esse fator. Vamos chegar nesses novos valores aqui então de preços de custos unitários diferente da nossa planilha original lá atrás, que vai ser o quê? Brocas agora custa R$ 57,50, escavação R$ 25,87, escavação era R$ 16,00, né? Nosso concreto era R$ 250,00, agora é R$ 359. Então tudo isso a gente conseguiu aplicar no serviço e a gente chegou no nosso preço de venda de R$ 11.500 aqui. Então, a fórmula do BDI, para a gente finalizar, é o preço de venda igual ao custo direto vezes 1 mais BDI dividido por 100, que vai chegar também no nosso preço de venda aqui, direto de 11.500. Esse fator de 1,43 nada mais é do que o nosso tão famoso BDI, né? Então, seria um BDI aqui de 43,75%.
da nossa obra. Então você vê assim como que é muito mais simples, muito mais fácil a gente chegar nessas contas, chegar nesses cálculos e aplicar o BDI. Existem outras formas, existem outros meios de se aprender isso aqui, mas só com esse passo a passo, você seguir isso aqui, chegar lá desde o início, pegar o... Bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento de orçamento de obras e agora a gente já vai mostrar uma ferramenta, né, o e-Custos, como você consegue fazer a elaboração do orçamento de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, passando em cima de todos os módulos, né, tudo que a gente viu aqui de quantitativos, composições, BDI, encargos, né, toda a parte de curva, relatórios, a gente consegue mostrar agora numa ferramenta bem intuitiva, bem fácil para agilizar. Você pode fazer no Excel também, mas para agilizar aí no seu dia a dia, você consegue usar aqui o e-Custos. Então, para acompanhar no e-Custos, a gente faz toda a parte de orçamentação. No Gestor Obras, a gente acompanha ali toda a parte de gestão mesmo, tá? Então é bem bacana e recomendo bastante que você já suba esse orçamento lá, sendo que todos esses insumos já vai para a parte de compras. Ficou bem legal a integração, tá? Então era isso, eu queria mostrar aqui uma ferramenta para vocês, mostrar que dá para fazer de fato de forma manual, todos os conceitos que a gente envolveu aqui, parte de composições, quantitativo, leis sociais, BDI, todos os conceitos que a gente aprendeu, agora a gente consegue usar na prática e já desenvolver o orçamento aqui bem rápido para você, de fato, não precisar usar aí um Excel, alguma coisa nesse sentido. Na parte de gestão de obras, principalmente com 2 ou mais obras, fica bem complicado fazer a gestão no Excel. No orçamento também, esses relatórios são bem complicados, você ficar fazendo algum erro de fórmula, alguma coisa assim, pode impactar no resultado, e isso impactar em resultado, a gente está falando em orçamento, né, que impacta muito aí no resultado da obra. Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo, um forte abraço.